iniciando o programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, que faz parte das comemorações do Jubileu de Ouro da Diocese do Rio Grande. Neste programa, nós vamos mostrar testemunhos de pessoas que viveram com muita fé esses 50 anos da Diocese do Rio Grande. Ele será uma maneira de celebrar a vida, de repartir o pão da experiência e de resgatar estes 50 anos de história. Começamos com a oração do Jubileu. Ó Deus, Pai de bondade que nos levas à plenitude, nós a Ti louvamos, porque por meio de Teu divino Filho, Jesus Cristo, edificaste a Igreja sobre o alicerce de Pedro, humilde pescador, escolhendo juntamente com ele outros apóstolos a segui-lo. Pela Tua palavra que nos ilumina, confiamos que também a nós é dirigido este convite. Queremos ser Teus discípulos missionários, vivendo em comunidade, num só coração. Envia-nos para que todos tenham vida e a tenham em abundância, que Teu Espírito Santo, infundido em nós pelo batismo, nos torne Tuas corajosas testemunhas. Interceda por nós a Santíssima Virgem Nossa Senhora de Fátima. Amém. Neste primeiro programa, teremos o testemunho do Bispo Emérito do Rio Grande, Dom Josemário Stria. Dom Josemário foi Bispo Diocesano do Rio Grande de 1986 a 2016. Nascido no município de Feliz, interior do Rio Grande do Sul, aos 10 anos de idade, foi estudar no seminário em Caxias do Sul, passando ainda pelos seminários de Gravataí e Viamão. Em setembro de 1960, foi estudar teologia em Roma durante 4 anos e lá foi ordenado sacerdote. Sua ordenação episcopal aconteceu na Catedral de Porto Alegre em 1983, com o lema Vosso é o Reino de Deus. Na Arquidiocese, foi bispo auxiliar de 83 a 86 e coordenou, como secretário de pastoral, a Conferência Nacional dos Bispos, CNBB Sul 3. Dia 26 de outubro de 1986, assumiu como segundo bispo diocesano de Rio Grande. Dom Josemário, nos conte como foi quando o senhor recebeu a notícia de que seria o bispo da Diocese do Rio Grande? Ora, eu estava em plena atividade em Porto Alegre como bispo auxiliar, em 1986. Inclusive, tinha visitas de pastoral programadas, a última até no próprio mês de outubro. Mas a nomeação veio em agosto de 1986. Aí, logo, decidi viajar para Rio Grande, onde então encontrei os padres e Dom Frederico de Doné. E como é que foi assim a sua chegada aqui na cidade do Rio Grande e essa missão de suceder Dom Frederico de Doné? Ora, eu era ainda um bispo novo, né? Estava aprendendo ainda a ser bispo. Dom Frederico já tinha uma caminhada de 15 anos. Ele foi nomeado em 1971, e já tinha certa idade, 61 anos. Era vigário-geral da Diocese de Santa Maria, um homem de grande experiência. Já o conhecia das reuniões dos bispos. Então, a primeira, claro, a impressão foi assim, de temor, como eu irei substituir um senhor já com tanta experiência, de tantos méritos, o trabalho que ele desenvolveu, não apenas em Santa Maria e Cruz Alta, mas no Brasil todo, quando ele pregou exercícios do mundo melhor. Mas eu me dispus a assumir esse trabalho e vim então para, numa primeira viagem, ter os contatos com o clero e, sobretudo, com Dom Frederico. E esse momento assim de conhecer a cidade, de conhecer as pessoas, né, que viviam aqui, que iriam cercar os padres. Eu, de fato, quando vim de ônibus,
na rodoviária me recebeu um jovem que eu lembro até hoje, da Pastoral da Juventude, Antônio, né? E com ele nos dirigimos então ao bispado, que lá perto da catedral, onde Dom Frederico estava morando há pouco tempo, porque quando ele chegou, ele morou em diversos lugares, não havia uma sede fixa para o bispado. E lá ele me recebeu, né, muito bem. Eu até acho que ele nem pôde participar da reunião, porque quando saiu a minha nomeação, ele estava hospitalizado, né, doente. Por isso que, inclusive, ele esperava com ânsia que eu assumisse logo. Eu disse para ele: Dom Frederico, eu tenho todo um programa para executar ainda e a pôr as coisas em dia. Ele queria que eu viesse logo no mês seguinte, setembro, mas acabamos definindo a data do dia 26 de outubro de 86. Aliás, esse dia eu não me esqueço, claro, por ser nomeado segundo bispo, mas porque se realizou a primeira romaria de Nossa Senhora de Guadalupe em Pelotas. A tal ponto que eu cheguei no sábado em Pelotas e no domingo de manhã foi a romaria, muito bonita, Nossa Senhora de Guadalupe, mãe das comunidades, que Dom Jaime Quemelo assim tinha iniciado. E aí à tarde vim a Rio Grande para, na Igreja do Carmo, ser assim, digamos, introduzido. Eu não gosto de dizer tomar posse. Não se toma posse de uma diocese, de uma paróquia. A gente vem para se colocar a serviço. Como padre, eu escolhi, aliás, o lema, ser padre para servir. E aí, quando cheguei, claro, a igreja bonita, cheia, bispos, leigos religiosos, os padres ao redor do altar, foi um momento assim emocionante, onde eu iniciei, né, esse meu ministério, essa minha missão pastoral na Diocese do Rio Grande, como segundo bispo. E eu já sabia em parte, mas, sobretudo, eu senti o quanto Dom Frederico trabalhou por essa diocese, para organizá-la, porque ela, quando foi criada, ela não tinha as condições, digamos assim, necessárias para ser uma diocese. Falta do clero, a maioria dos padres de fora, economicamente não se sustentava, não tinha seminário. Então, a tal ponto que Dom Frederico conseguiu instalar o seminário no último ano em que ele aqui foi bispo, em 1985. Eu não me preocupei muito no início onde é que Dom Frederico ficaria, porque ele me disse: vem cá, porque eu estou com viagem marcada para a Europa, onde eu vou trabalhar no movimento Focolares, né? Mas depois, com a doença e até ele se recuperando um pouquinho, ele resolveu ficar aqui, né? Morou quase um ano, né, lá junto no bispado. E depois ele foi, para estar mais livre, à vontade, ele foi na paróquia do Bonfim, onde o padre Décio era o pároco, que atendia também o cassino. E aí ele viveu ainda até 88. E foi, me lembro até hoje, dia 4 de outubro, nós estávamos numa reunião dos padres na casa de formação. E Dom Frederico já estava baixado no hospital. E eu ainda visitei-o antes de ir para a reunião, e foi naquela manhã que ele partiu, né? Depois desses 2 anos assim bastante difíceis de doença, mas a alegria de tê-lo ainda entre nós. E ele, afinal, eu diria, ele é um pouco o pai da diocese. É o pai da diocese.
É do Rio Grande. Nós, com alegria, hoje celebramos 49 anos e iniciamos o ano jubilar, os 50 anos dessa diocese. Portanto, chegamos ao ouro porque houve gente, claro, não sozinho Dom Frederico. Dom Frederico se cercou muito dos padres, especialmente os leigos, né? Os religiosos que o ajudaram a organizar a Diocese do Rio Grande. Na realidade, então, o senhor conviveu apenas 2 anos apenas com 2 anos, quer dizer, Frederico. No Como dia... é que foi essa convivência? Tiveram trocas, embora ele estivesse com o estado de saúde debilitado? Muitas Sim, a gente conversava, inclusive a pessoa que fazia assim, o serviço da casa, a cozinha, eu até disse para ela, olha, procure atender a comida, primeiro os gostos do Dom Frederico, né, para que ele se sinta bem. Né. Claro, eu me ausentava bastante, não só no serviço da Diocese, mas em Porto Alegre, onde eu continuava como secretário de pastoral da CNBB Sul 3, secretário de pastoral. E então eu viajava com frequência, né? Eu me lembro até hoje, uma vez assim, eu estava em viagem e ele levantou, assim me contou a minha secretária, e disse, eu estou aqui sozinho. Ele se sentia, de vez em quando, falta de ar, sentiu sozinho, dizia, o bispo não está aqui, eu estou sozinho. Mas, de fato, a secretária estava, ela revela um pouco, assim, o anseio, as dificuldades que ele tinha de como lidar com a própria doença. Mas ele fazia ainda muitos trabalhos. Ele, por exemplo, acompanhava os movimentos, né? O cursílio, não como responsável principal, mas era convidado, as pessoas o queriam muito bem, ele era muito popular. Né? Então, ele era uma pessoa muito carismática, muito então, querido em Rio Grande. Muito querido. Então foi um tempo propício e para mim foi bom, 2 anos, onde eu aprendi a ser bispo, embora já fosse bispo 3 anos, né? Eu, como bispo diocesano, fui aprendendo com ele. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação na Diocese, foram muitos anos, né? Eu sei que é muito difícil a gente resumir tudo isso, mas nos destaque, assim, o que o senhor destaca da sua vida como bispo, a sua experiência, as principais realizações, o que o senhor destaca nesse período? Olha, eu destaco, em primeiro lugar, a obra vocacional. Desde o início, eu me empenhei para continuar o seminário, havia alguns seminaristas que estudavam, o padre Gil, por exemplo, estava já em Santa Maria, estudando no Colégio Palutino. Então eu me empenhei com os seminaristas, outros vocacionados, que depois foram estudar filosofia e teologia em Viamão. Então, obra das vocações, eu me lembro, vamos rezar a oração pelas vocações. Arrumei benfeitores, e aqui, como não era muito conhecido, a Diocese não tinha tantos recursos, graças a Deus eu tinha muitos amigos e benfeitores na Alemanha, que me ajudavam cada trimestre, cada 3 meses, enviando dinheiro. E nas férias, mais de uma vez, nesses anos, eu fui à Alemanha para conseguir recursos, não só para os seminaristas, mas também para, digamos assim, organizar a Diocese, levar a bom termo esse trabalho, digamos, de solidificação econômica e financeira, porque eu me lembro desde o início nem dinheiro a gente tinha para os poucos funcionários que a mitra diocesana, a cúria, tinha ali. Então foram tempos assim difíceis, mas bonitos, e logo em seguida eu já encontrei essa ideia, o próprio Dom Frederico tinha, de se ter um centro de pastoral. Né?
onde nós estamos agora falando, né? Então, se a equipe, a comissão se reuniu, eu fui atrás de dinheiro, eu achava quase impossível a gente conseguir terminar, mas graças a Deus, no ano 2000, a Cúria Diocesana já passou para cá para funcionar nesse centro de pastoral. Cristo ressuscitado, temos a imagem aí que mandei fazer em Santa Catarina, é de madeira, muito bonita, e que é com os braços abertos, as chagas, para lembrar o Cristo morto, mas ressuscitado, vivo entre nós. Aquilo que hoje é o lema do ano jubilar, né? Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Gratidão e missão. Então, eu mesmo tenho muito a agradecer por ter dado a minha parte para o bem da Diocese. Uma coisa que eu não consegui salvar foi o jornal Cruzeiro do Sul, né? Fui atrás, estava todo endividado, consegui escalonamento de dívida, diminuição, sobretudo dos fornecedores. Era a gráfica que tinha, não quero me estender sobre isso, mas não foi possível, porque especialmente era valioso esse empreendimento do grande padre cearense, Monsenhor Eurico de Melo Magalhães. Ele, como pároco da matriz de São Pedro, iniciou lá na sacristia a gráfica do jornal Cruzeiro do Sul, né? Então, mas depois a comunicação na diocese se organizou e teria ainda a dizer a quem acompanha que nós trabalhamos muito também com as pastorais e movimentos. Inclusive, alguns tinham receio, mas será que esse bispo vai aceitar o cursilho, Emaús? Não só aceitei, como impulsionei, eu mesmo durante... Tinha muitos movimentos naquela época acontecendo em Rio. Eu mesmo fui diretor dos cursilhos de cristandade durante mais de 2 anos, né? E iniciamos o movimento Nazaré, que tinha sido iniciado em Pelotas por Dom Jaime Melo, depois foi trazido para cá. Esses movimentos fortalecem, né, a igreja, né? A igreja é o trabalho pastoral, né? E hoje, graças a Deus, Dom Ricardo Reppers procura assim fazer com que os movimentos todos se integrem na caminhada da diocese, nas comunidades, nas paróquias, né? E nós realizamos também uma romaria do trabalhador e da trabalhadora aqui no Rio Grande, em 1999. Muita gente aqui veio, como também todos os anos eu procurei incentivar e participar da caminhada do trabalhador desde o pórtico até a igreja de São José, que aliás tem o nome de São José Operário. Bem, nos fale um pouquinho sobre perseverar a fé. Como o senhor faz para perseverar na fé? Como eu faço? Ora, eu tenho um hábito de todas as manhãs, e procuro até levantar cedo, agora não é tanto, mas antes levantava 5, 5:30 para rezar. Então, um momento calmo, e onde eu também tomava o meu chimarrão, né, com Jesus, e é um hábito que eu tenho já há muitos anos, até viajando assim eu faço. A primeira oração da manhã, sobretudo após as intenções, o ofício divino, onde eu então incluo toda a diocese, todo o povo de Deus, e rezo para que eu possa, assim, desempenhar bem, ainda hoje, como bispo emérito, a minha missão, que hoje quase é mais difícil, pois eu há 3 anos e 3 meses estou na frente de um complexo hospitalar, a Santa Casa do Rio Grande. Bem, a gente vive momentos bem difíceis, né? Onde a fé e esperança são as palavras que devem nos mover. Quais os sinais de esperança
que nós devemos vislumbrar nesses novos tempos que estão vindo por aí? Ora, nós, inclusive, com essa pandemia, não é fácil ver esses sinais, né, de esperança, porque, veja, as igrejas esvaziaram. Não houve mais, agora que há pouco recomeçou, nem mais os fiéis podem ir à missa. A romaria é virtual, vai ser virtual, driving até dizem nos carros. Então, o povo com isso, os cristãos se recolheram. Então, mas eu vejo recomeçar as pessoas, inclusive, desejando e ansiando em participar da Eucaristia. Porque uma coisa é tu participar pela TV ou pela internet, mas a Eucaristia vale na participação direta. Aliás, o Papa mesmo disse seriamente, está na hora de os cristãos retomarem a participação na Santa Eucaristia. Então, isto eu vejo, apesar do tempo difícil que estamos passando, e espero que não dure muito, eu vejo sinais de esperança em que o povo vai retomar com novo vigor, né? E com mais solidariedade, né? A caminhada do povo de Deus. Há muito a fazer nesse sentido. E graças a Deus, Dom Ricardo, ele é muito competente nisso, ele organizou a participação dos cristãos, né, nos meios virtuais e, inclusive, até a formação, através de palestras, participação de pessoas, né, nas lives, assim, com maior número de pessoas. Então, isso manteve a vela acesa, porque a gente deve guardar a fé, como diz Jesus, não debaixo da mesa, mas em cima da mesa, para que ela ilumine e que nós possamos dar testemunho de nossa vida. Eu sempre digo assim, e já repeti, digo isso mais vezes, todos nós somos chamados a deixar que o sol, que para nós o sol é sobretudo Jesus Cristo, ele irradia, entra em nossos corações, ilumine a nossa vida para que todas as pessoas que estão ao nosso redor fiquem iluminadas. Então, o mundo, há tanta coisa negativa, mas na medida que os cristãos se retemperarem, reassumirem a sua fé, a sua esperança, o seu amor, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E todos nós temos esse Espírito Santo. Então, ele clama em nós. Ele nos faz pessoas vivas, né, que vivem à luz do Cristo ressuscitado. Então, eu tenho, apesar dos tempos, muita esperança. E que essa nossa diocese do Rio Grande, né, que tem as suas dificuldades, porque a territorialidade é muito estendida, estreita, quase 500 quilômetros de litoral, essa diocese possa continuar fazendo o bem, anunciando a boa nova do reino de Deus. Por isso que eu escolhi até como lema a primeira bem-aventurança de Lucas: felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então o reino de Deus é uma oferta, é uma proposta, não é imposta. Não se impõe, não se oprime a ninguém, mas é oferecida, para que as pessoas digam o seu sim alegre e generoso. E o nosso programa, né, que vai, durante o ano jubilar, levar o testemunho de pessoas, tem como título Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, bem baseado assim, nessa história da diocese, que tem muito a agradecer, e a esperança. É a esperança, é por isso que gratidão e missão. Né? E a gratidão deve nos dar força agora para essa igreja particular, para esse povo de Deus aqui do Rio Grande, até Mostardas e Chuí, Santa Vitória, São José do Norte e Tavares, que esse povo
encontre sempre o horizonte da vida, da esperança do Cristo que nos precede, para que um dia possamos estar juntos na casa do Pai. Bem, Dom José Amário, a gente queria agradecer a sua participação nesse nosso primeiro programa, Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, trazendo seu testemunho de fé, de esperança, né, para todos nós nesse ano jubilar da Diocese do Rio Grande. Muito obrigada. Eu que agradeço nessa oportunidade, né, e o serviço jornalístico que vocês estão fazendo, né, que Deus recompense, abençoe de muita paz e muita alegria.